João Valente, sou responsável pelo projeto Monte Silveira Bio. Estamos no concelho de Castelo Branco, freguesia de Malpica do Tejo. Este projeto gera cerca de 1000 hectares, com uma diversidade gosto de chamar, operações, como o montado, um sistema agrossilvopastoriço, produção de cereais, produção de leguminosas e produção de azeitona de mesa e azeite. Tudo em modo de produção biológico. Neste momento o projeto é mais virado para o tipo de agricultura e agricultura regenerativa, mas com certificação em agricultura biológica. Olá, eu sou o Diogo Pinho, sou coordenador científico e de projetos de Monte da Silveira e, portanto, as minhas principais funções são fazer a ponte com universidades e centros de investigação no âmbito de projetos de investigação, quer sejam projetos nacionais ou projetos europeus, projetos internacionais, e ainda dou apoio na componente de monitorização do Monte da Silveira, quer seja nos cultivos anuais, na componente montado ou ainda na componente animal, de forma a otimizarmos os processos e garantir que ao mesmo tempo haja a regeneração tanto dos solos, já que esse é o nosso foco, mas também um restauro e melhoria do ecossistema. Eu sou Marie Bartz, investigadora bióloga do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Danha Nova, que é parceira do CareBio, que é o Centro de Agricultura Regenerativa e Biológica, que o nosso objetivo é fazer pesquisa da academia junto com os agricultores. E nesse caso, nesse dia, a gente está com um dos nossos agricultores parceiros, que é o João Valente, e mostrando alguns dos nossos experimentos que a gente tem, como no programa Cultivar e o projeto GUD, que a gente justamente quer essa aproximação, mostrando para o agricultor os resultados dessas transformações que ele está fazendo nas propriedades dele. Aqui, esta parcela onde nós estamos, é uma parcela regada. Nós aqui procedemos à instalação em sementeira direta de uma cultura de cobertura, uma chamada cover crop, que está muito em voga agora. Esta cover crop tem um destino diferente, que irá ser pastoreada. As cover crops normalmente podem ser utilizadas de duas formas, ou como cover crop pura, para servir de massa forrageira, de mulching e de um herbicida natural, para então uma cultura de rendimento, uma chamada cash crop, ou então para este sentido, que é ser pastoreada ou mesmo fenada. O intuito destes mixes é mandar diferentes inputs ao solo, porque estamos a instalar espécies diferentes. Neste caso temos o millet, sorgo, girassol, feijão frade, todas elas, portanto, misturadas e, como podem ver, produzindo aqui uma massa forrageira interessante. Isto foi feito em sementeira direta. Há muitas vezes o mito que as infestantes têm que ser controladas. Daqui, estas são as três mais visíveis aqui: o amaranto, a milhã e a junça ou juncinha, e como veem, não há problema nenhum em estarmos a fazer sementeira direta
para obter uma boa produtividade de massa verde. Nós aqui, na primeira amostragem que temos, o girassol ainda não deu cabeça, ele está aqui, está a começar, irá começar daqui a mais umas semanas a dar a cabeça, o que vai potenciar muito mais. Temos aqui já, por exemplo, o millet, já aqui a dar bandeira, a dar o grão. O sorgo também ainda está muito longe da bandeira, mas nas primeiras amostragens já vamos aqui com cerca de 35 toneladas de massa verde. Portanto, para nós é uma aposta ganha, produção de forragem com baixo custo, não há controle de infestantes, como podem ver aqui, elas estão cá todas, conseguem conviver com o resto das espécies que instalamos. Portanto, para nós este é o nosso modo de trabalhar. Esta cultura nós instalámos, portanto este mix de cover crop foi instalado em final de abril, portanto vai já com 2 meses e uma semana. A ideia é entrar aqui assim que o girassol dê cabeça, porque ele vai dar bastante peso e vai dar bastante alimento também aos animais. Vamos utilizar isto em pastoreio controlado, com a espécie animal que vai entrar aqui, em princípio vão ser bovinos. Tem um indicador de qualidade, né, que é a presença das minhocas, que a função delas é produzir galerias, produzir excrementos que vão afetar toda a parte estrutural do solo, estrutural e química, porque todo solo que ela se alimenta, ele vai ter adicional de fertilidade e de material orgânico e também de microbiologia. Então elas formam as galerias, essas estão um pouco mais em profundidade. Tens aqui outra marreia a sair, uma pequenina. Uma, ó. Essa é uma espécie, está adulta, até vamos guardar ela, porque essa aqui eu não tinha adulta ainda, para conseguir identificar a nível de espécie. Se quiserem inspirar ela, e aqui acho que tem outra, mas essa aqui eu acho que está cortada. Ó, e daí quando a gente olha as galerias, onde elas estão, ela tem uma umidade, então elas soltam todo o muco. E cada galeria dessa é um outro universozinho paralelo que tem uma quantidade de organismos, raízes de planta interagindo nesse ambiente. Então isso vai trazendo toda uma qualidade química, física e biológica para o solo. Quando nós temos, através das análises, conseguimos quantificar o azoto orgânico que temos no solo. Nós, com o solo funcional, nomeadamente, falando de uma forma mais simplista, a nível de um rácio bactérias-fungos, se for equilibrado a nível da parte fúngica, conseguimos pôr esse azoto diretamente nas plantas, tendo produtividades boas, sem ter que comprar esse input ao mercado. Portanto, em termos financeiros, em termos de contas de cultura, é benéfico, mas é preciso aperfeiçoar e trabalhar essas técnicas. Comparar o solo com uma cidade, então que tem diferentes players e atores, e você começa a tirar, por exemplo, tira os hospitais da cidade, né? Tira as escolas, tira quem recolhe o lixo, o sistema colapsa. E da mesma forma também, tu imagina, vamos supor que Castelo Branco, a cada 2 anos dá um terremoto e destrói a cidade. Começa a reconstruir, dá um terremoto e destrói a cidade. A mobilização do solo é isso para essa galera, né? essa bicharada que trabalha para a gente. Então a ideia desses sistemas é a gente fazer esse ambiente de uma forma que eles consigam sobreviver e prover o que a gente chama, né, pelos serviços ecossistêmicos, que é uma troca. A gente tem que dar casa, comida e comida em qualidade e quantidade para que eles possam fazer esses serviços. O que nós temos aqui é um pequeno exemplo, utilizando a espécie animal ovinos, do que é o pastoreio controlado, que não tem nada a ver com o pastoreio seletivo. Nós aqui tentamos imitar o que antigamente o que se chama o efeito manada,
porque há milhares de anos atrás tínhamos os animais a pastorear pressionados pelos predadores, portanto estavam sempre muito juntos e faziam movimentos migratórios, pastoreavam todos juntos aqui, depois todos juntos ali. Nós, com o uso destas redes, condicionamos o espaço onde eles vão estar a pastorear, ou seja, acabam por fazer esse efeito de manada muito concentrados. Gerimos aquilo que nós queremos que eles comam, portanto, como aqui temos sempre a preocupação de deixar o solo coberto, neste momento vemos aqui algumas plantas que já foram comidas, mas olhando para este pequeno parque como um todo, ainda não atingiu o ponto que nós queremos, portanto vamos deixá-los aqui em permanência mais algum tempo e depois rodá-los. Os animais, ao estarem juntos, acabam por fazer as suas necessidades, por pisar, por dormir no mesmo sítio, ativando toda a parte de microbiologia do solo, fazendo o tal efeito de manada desejado, que ajuda a potenciar, portanto, a vida no solo, ajuda também depois a um recrescimento de toda a espécie vegetal muito mais homogéneo, portanto, como eles não podem selecionar aquilo que querem comer, devido à pressão que têm que comer todas as espécies, portanto vão permitir que todas elas depois se desenvolvam tanto a nível do solo, a nível radicular, da forma que elas têm que se resolver, da forma que elas foram desenhadas para se desenvolverem, e potenciando também um melhor crescimento de erva na parte de cima do solo. E qual é que é o tempo? O tempo de permanência é gerido consoante o objetivo que nós queremos, ou seja, depende da altura do ano. Os animais, no nosso contexto, são uma ferramenta, portanto ela é utilizada de forma a nós atingirmos o nosso objetivo. Portanto, se o objetivo é, imaginemos fazer uma sementeira direta a seguir, nós vamos levar isto até ao limite de pastoreio, ou seja, até ficar quase em terra batida. Porquê? Porque a seguir vai entrar, portanto, vamos tomar uma ação de sementeira direta, portanto, queremos que não haja competição nas ervas que ficam. Se a ideia é um recrescimento para depois voltar a ser pastoreado, então vamos deixar uma parte vegetal superior. Ou seja, os animais são sempre uma ferramenta e cada ação que é feita com eles tem uma intenção. Então essa aqui é uma estação nossa de monitorização, então nós temos 3 parcelas dessas nas áreas de montado. Cada parcela tem 9 pontos e dependendo dos 9 pontos tem diferentes mensurações. Como a gente está no final já de um ano de monitorização, a gente tem aqui instalado o sensor, né, que parece aquela faquinha ali enterrada, exato. E esse sensor ele vai medir a temperatura dentro do solo, umidade, nos primeiros centímetros e ali em cima na superfície. E daí nos dá essa flutuação que ocorre nesse ano todo. Essa outra componente aqui, essa armadilha que está instalada aqui, é um copo, é um sistema muito simples que é para avaliar a biodiversidade da superfície do solo. Então ali dentro fica um líquido e toda a bicharada, né, os invertebrados que correm em cima da superfície do solo caem ali dentro, né? Então depois a gente tá para recolher, que vai fazer 2 semanas que nós instalamos, e depois é processada a diversidade, uma frequência relativa da diversidade que a gente tem desses grupos. Ainda, né, só para dizer um pouco mais das mensurações que são feitas, são coletadas amostras para análise química do solo, estrutura do solo, anéis volumétricos, tem outros anéis que são para mesofauna, que são organismos intermediários, solo para microbiologia e ainda uns monolitos, umas amostras maiores, que é para a população de minhocas, para saber a diversidade também, e a quantidade que tem por hectare e tudo mais, né? Então, aqui é para a gente ter uma noção do que está acontecendo nos aspectos físicos, químicos e biológicos nas áreas do montado do João. Isto é uma das nossas grandes operações.
é a produção de composto. Nós iniciámos a produção de composto há cerca de 15 anos, pela mão de um amigo nosso belga. Na altura fazíamos composto de uma forma bastante rudimentar, o que neste momento hoje já estamos com 2 processos completamente diferentes, 3, portanto o processo tradicional, em que vamos mexendo a pilha de composto unicamente só com resíduos de espécie animal, e outra situação que é esta mais recente, onde introduzimos, além dos resíduos de espécie animal, tudo o que é restos de podas e bocados de madeira que fazemos com o nosso biotriturador de outras espécies, porque a ideia é manter o conceito de circularidade, ou seja, tudo o que se produz aqui na exploração e que faz parte da exploração volta outra vez à exploração. Neste caso aqui, conseguimos acelerar bastante o tempo em que compostamos, porque através do método tradicional de reviramento da pilha, tapar, revirar, até atingir um bom rácio carbono-azoto e ter um bom controle de temperatura, demorávamos cerca de 6 meses. Neste momento, com a introdução de bactérias de fermentação aeróbica e anaeróbica, conseguimos reduzir esse espaço de tempo para 3 meses e conseguir obter um composto com bastante qualidade, não só de origem animal, mas também com origem vegetal. E a terceira parte é a produção de extratos de composto, mas isso o Diogo explica melhor, através da fabricação de bioreatores. Sim. Diogo. Ou seja, aqui para além deste, digamos, a compostagem normal, normalmente, ou convencional, que normalmente se faz, é depois aqui fazer uma compostagem, ou que chamamos de uma compostagem de alta qualidade. Ou seja, é uma compostagem onde vamos buscar mais a componente de fungos, ou seja, aqui o que queremos fazer é produzir o máximo possível de esporos de fungos, de hifas de fungos, ou seja, inóculos de fungos, que depois, através de um processo de extração, ou seja, isto é produzido em pequena quantidade, mas com uma elevada qualidade, que depois nos permite fazer uma extração em água, uma extração tipo normal, em que depois podemos injetar diretamente no sistema de rega e inocular e alimentar toda a biologia do solo que já existe no solo. E a ideia aqui é, digamos, focar mais na qualidade e não na quantidade, pois estes inóculos, estas biomoléculas, tipo todas estas vitaminas e substâncias acabam por ir para o solo e na altura, por exemplo, ou aqui pode-se usar, digamos, em 2 direções, ou aplicar diretamente no solo, por exemplo, quando há a própria sementeira direta, ou então preparar a semente, ou seja, inocular com este extrato de composto super concentrado, para que depois as próprias sementes já sigam inoculadas e com os nutrientes que necessitam para começar a crescer e a desenvolver. E aqui depois usamos ainda um terceiro, que é uma fermentação totalmente anaeróbica, que é conhecida como o bokashi, e aqui exatamente as matérias-primas são exatamente as mesmas, a única diferença principal é que está fechado num saco, ou seja, na ausência completa de oxigênio, e aqui queremos produzir, digamos, fermentados, ou seja, moléculas de alto valor com alta atividade, que depois também vão ser colocadas ou melhor, vão ser extraídas e colocadas nos sistemas de rega para alimentar diretamente a biologia e o próprio solo e as próprias culturas, porque já são compostos que já vão estar num formato biodisponível para as próprias plantas. E sobretudo muito importante é que são produzidos com ADN da exploração, portanto, porque cada ecossistema, cada exploração tem um código genético. E a melhor forma de potencial é trabalhar sempre com matérias-primas dessa exploração. Nós aqui neste caso, só que para complementar um bocadinho, temos um déficit grande na parte fúngica relativamente à parte de bactérias, e o que nós queremos promover é a percentagem de parte fúngica no solo, para depois conseguir
fazer portanto, a transformação e a extração, nomeadamente do carbono, do azoto orgânico e todos os outros nutrientes, ou seja, para ajudar a ciclar a pôr o solo a trabalhar. E depois, claro, com esta componente dos fungos é importante, só isto por si só não é, digamos, a solução, ou seja, isto é um complemento às práticas agrícolas que se tem que fazer para conservar o solo. Por exemplo, por muitos fungos, por muitos esporos de fungos que a gente queira proliferar, se depois há, digamos, este lavrar, este preparar da terra demasiado violento, acaba por, de novo, quebrar esta network toda, ou seja, aqui tem que se ver tipo, a compostagem como mais uma ferramenta, um complemento, um extra, um suplemento para o solo.